Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. Uma bela e abençoada noite aqui no Rio Grande do Sul, muito frio. É com muita alegria que a gente dá início a mais um Evangelho no Lar. Como vocês já sabem, eu sou a Janete, eu estou aqui junto com o Júnior, junto com a espiritualidade maior, que nos ajuda tanto para fazer esse Evangelho, junto com a presença de vocês, é lógico. A gente gostaria muito de agradecer o carinho, a companhia, os comentários que vocês nos deixam lá no YouTube. É super importante para a gente esse retorno. Agradecemos de coração. A gente pede que vocês tenham junto aos computadores ou aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma jarra d'água, a gente coloca aqui em casa uma jarra d'água porque a gente vai tomando durante a semana, mas façam conforme vocês preferirem, se preferem uma jarra ou preferem um copo. Essa água depois será fluída pelos bons espíritos, pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Bom, gente, eu sei que é chato, eu sempre repito, mas eu sou obrigada a repetir, que o Evangelho ele é feito sempre uma vez na semana. Sempre é feito no mesmo horário, no mesmo dia da semana. Vocês podem fazer individualmente ou com seus familiares, conforme vocês preferirem. Teve uma pessoa que nos perguntou, inclusive é a Paula Driver. Ela pergunta, né, que ela quer trocar o horário, ela fazia um determinado horário e devido ao serviço dela, o horário que ela chega em casa, ela vai ser obrigada a fazer um pouco mais tarde. Não tem problema, Paula. O que a gente sempre aconselha é informar isso a eles, o acontecimento, fazer uma prece, pedir para que possa ser modificado esse horário. Tu pode ter certeza que tu vai ser bem acompanhada, que eles vão estar aí no horário definido por ti, tá bom? Bom, gente, agora vamos então serenar nossas mentes, vamos pedir para que nesse instante os nossos corações se unam, que a gente consiga esquecer nossos problemas durante a semana que a gente tem e não são poucos. Vamos serenar nossas mentes. Vamos entrar em sintonia com a espiritualidade. Pedimos que os bons espíritos, que Deus estejam conosco, que a gente possa ser envolvidos pela luz e fluidos, que seja um evangelho de amor e de encontro com Jesus. E que as palavras que aqui for lido, for falado pelo Júnior, comentado pelo Júnior depois, possa ser seguido por todos nós. Vamos à prece do Chico Xavier. Senhor Jesus, pedimos que a tua luz afaste do nosso caminho as trevas que se projetam de nós mesmos, que a tua inspiração nos guie nas decisões que devemos tomar para o dia de hoje, que nós não sejamos instrumento do mal para ninguém, que a tua bondade nos ensine a ser melhor e que o teu perdão nos incline à misericórdia para com os nossos semelhantes. Chico Xavier. Bom, gente, vamos à nossa leitura. Quem quiser me acompanhar, eu estou lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse aí, inclusive, eu vou aqui falar para o Marcos Aldrin, né?
que ele comentou que eu falo por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, né? Eu falo tão rápido que eu devo falar mesmo. Eu nem tinha percebido, até voltei ali um vídeo para ver se eu falo. E realmente eu falo errado. Mas então, eu estou aqui lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, tá, Marcos? Por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. É uma nova edição e é de uma leitura mais fácil, mas vocês podem nos acompanhar pelo Evangelho aquele mais antigo, não tem problema nenhum, tá bom? Então eu estou lendo o capítulo 10, item 9 e 10. O cisco e a trave no olho. Como vocês conseguem ver um cisco que está no olho de seu irmão e não conseguem ver a trave que está em seu próprio olho? Como podemos dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco que está em seu olho, se no de vocês possui uma trave? Hipócritas, retirem primeiro a trave que está em seu olho, para depois retirarem o cisco que está no olho de seu irmão. Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 5. Item 10. Um dos defeitos da humanidade é ver primeiro o mal alheio, para depois ver o seu próprio. Para fazer um julgamento correto, seria preciso que o homem olhasse seu interior num espelho, se transportasse de alguma forma para fora de si mesmo e, considerando-se como outra pessoa, perguntasse: o que eu iria pensar se visse alguém fazendo o que eu faço? Indiscutivelmente, é o orgulho que faz com que o homem disfarce seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Esse comportamento é totalmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e tolerante. Não faz sentido praticar a caridade de maneira orgulhosa, pois a caridade e o orgulho são sentimentos que se neutralizam um com o outro. Aquele que é orgulhoso não consegue praticar a caridade. Um homem bastante vaidoso que acredita possuir qualidades superiores não consegue ressaltar o bem em outras pessoas, pois isso poderia ofuscá-lo. Assim, prefere ressaltar o mal que poderia promovê-lo. O orgulho, além de ser o pai de muitos vícios, ainda impede a manifestação de muitas virtudes. Ela é a razão de quase todas as más ações do homem, e foi por isso que Jesus se dedicou tanto em combatê-lo. O orgulho é, sem dúvida, o principal obstáculo ao progresso da humanidade. Boa noite a todos. É imensa alegria estarmos juntos novamente. É muito comum as pessoas quererem conduzir o caminho dos outros. Mais comum ainda do que querer conduzir o caminho é reparar nos atos dos nossos companheiros de jornada. Sabe que, partindo daquele princípio que nós nascemos nas mesmas condições de igualdade, quer dizer, viemos com a lei do esquecimento, por quê? Para que a gente não ficasse ofuscado pelos nossos erros do passado. Viemos aqui dentro de uma sequência de progresso. O progresso nos impulsiona a modificar nossos atos. E à medida que a gente vai percorrendo as trilhas desse nosso planeta pequenininho comparado a milhares, bilhões de planetas outros que existem, nós continuamos a deixar agregar, a ficar anexado na nossa jornada o nosso pensamento glorioso. Sim, as pessoas acham que os seus pensamentos são os gloriosos, que elas foram iluminadas pelo aspecto
de estar com a razão, e aí às vezes nem percebem os tormentos da vida em si, né? Porque a vida se está meio confusa, mas mesmo naquela confusão, naquela poeira, ela ainda continua a querer ditar ordens para os outros, a coordenar a vida dos outros, a criticar os atos dos outros, a julgar o semelhante pelo seu conceito de vida. É muito triste isso, mas um fato da natureza humana é que nós não enxergamos os nossos defeitos. E quando a gente percebe um defeito na nossa natureza, a gente logo acha uma desculpa para justificar o nosso ato, né? A nossa atitude. A nossa atitude tem origem porque me aconteceu isso ou aquilo. Isso quando nós percebemos, né? Porque geralmente isso passa batido, mas nós estamos aqui de frente para os outros para dizer: cara, tu fez errado, tu devia ter feito assim. Pois então, a partir de agora, a gente tem que pedir para que Deus ilumine nossas mentes de forma a nós entendermos que nós sim temos que trabalhar na nossa evolução espiritual, mental, física, trabalhar o nosso aspecto educacional, a nossa educação para com o semelhante e principalmente o respeito pela vida dos outros. Vamos respeitar, porque nós não sabemos como é a vida do nosso semelhante. A gente não tem ideia do que aquela criatura esteja passando, as dificuldades financeiras, as dificuldades familiares de relacionamento, as dificuldades no trabalho, o esforço tremendo, porque ninguém caminha na mesma trilha. Mesmo que a gente conseguisse achar um caminho certo, as pessoas não conseguiriam estar dando os mesmos passos, porque cada um teria uma variante diferente. Um pensamento, uma respiração, um tropeço numa pedra, uma ideia diferente, um ponto de vista diferente já modifica toda a história. Então, o nosso conceito de vida, ele não é uma trilha única. Até o próprio Jesus fala de caminho, olha só, caminho, não é uma trilha. Ó, tem uma pessoa certa, vamos seguir atrás dela. Não, é um caminho estreito, bem difícil. Por quê? Porque temos que trabalhar aspectos que possam querer nos tirar do caminho, como orgulho, vaidade, né? Ganância, ganância por poder, ganância financeira. As pessoas confundem ganância, confundem progredir por trabalho, quer dizer, à medida que você vai trabalhando, vai tendo um retorno. Confundem isso com ganância. Eu quero bens, eu quero material, eu quero isso, eu quero aquilo. Olha, tem certas coisas que a gente tem que até almejar. Eu gostaria de ter uma casa maior. Para quê? Para poder abrigar meus filhos? Ou simplesmente para mim ter uma mansão gigantesca para mim ficar andando, nem utilizar todas as peças e ela ser gelada, vazia, dá um trabalho enorme, a manutenção, eu não consigo cuidar tudo, virar alvo dos outros? Ou eu ter uma casa que seja aconchegante, que seja bem habitada, que as pessoas tenham prazer
de estar ali, que as pessoas se sintam bem, se relacionem bem, e cada um tem o seu cantinho, e muito bem arrumadinho, bem limpinho. Pode ser até simples, desde que ali dentro haja amor. Então, tudo na vida é questionável, mas nós não fazemos as mesmas coisas que os outros. Então não adianta a gente querer ver o erro nos outros quando nós não corrigimos. Desculpa. Quando a gente não corrige os nossos erros, quando a gente não percebe os nossos erros, quando a gente não percebe a nossa deselegância em lidar com o semelhante. A vida, ela é realmente uma caixinha de surpresas. Por mais que nós tenhamos a boa vontade de querer fazer um mega planejamento, as coisas, e é bom a gente fazer realmente um planejamento, mas na verdade isso é só um planejamento, né? Porque as coisas vão se alinhando com o andar das carruagens. E a gente tem que pedir luz para que a gente possa discernir se aquilo que nós estamos almejando realmente está nos fazendo bem. E quando a gente deseja alguma coisa, e essa coisa é boa, é tranquila, não é prejudicial a ninguém, a gente deve sim se empenhar em fazer, superando todas as dificuldades e obstáculos que possam vir por aquele objeto de desejo, né? de alguma posição no emprego, de alguma melhora de situação, de uma viagem, né? Então a gente tem que se empenhar. Mas isso é para tudo. Isso não deixa de coexistir com a nossa evolução espiritual. Não adianta a gente conquistar muitas coisas se o nosso semelhante está passando fome. Do que adianta você estar impecável no seu vestuário enquanto que o teu semelhante está com uma camiseta num dia frio como aqui está? Ou de repente lá na Europa lá está passando mal porque não tem um ar-condicionado, tu não serviu uma água para ele no verão tórrido que está acontecendo lá. Nós devemos crescer espiritualmente, crescer mentalmente, tá? Mas também ter discernimento daquilo que realmente é importante. É muito mais importante você ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom tio, um bom tia, um bom primo para aqueles que não têm pais, nem podem ter, né? Não podem ter filhos, né? Que tem um bom coração para com todos que estão ao seu redor, do que ter posses e posses e posses e não representar nada para ninguém. Tem gente que tem terras, mas não vale o que um outro semelhante que ajuda com alimentação, sai caminhando na noite, né? Que tem pessoas que pegam um carrinho lá, fazem almoço, janta, no caso de noite é janta, né? E sai distribuindo para aqueles que estão na rua. Que não importa quem é, nem o que faz, perde-se todos os conceitos, né? A pessoa vai simplesmente da forma mais simples que ela está e vai atender aqueles que precisam, sem questionar, sem criticar o fato de ela estar naquela situação, sem botar o dedo e dizer, não, eu passei sacrifício, né? Olha, tu tem que passar sacrifício também, tem que ver que é duro, é difícil. Não, gente, cada um tem uma história. Alguns vão estar acessíveis para posições importantes? Sim, claro que sim. Mas eles têm que estar muito conscientes e muito concentrados nas suas missões para não caírem em tentação, caírem no erro, caírem na ambição, no desejo e daí acabar estragando a sua própria vida e a vida de outros.
Porque todo mundo tem um livre-arbítrio e eles respeitam, né? O pessoal do plano respeita o nosso livre-arbítrio. Eles respeitam quando a gente está pensando errado, de forma errada, porque isso precede. Esse respeito a nós precede por eles. Eles já esperam que a hora que a gente cai em si, eles podem até arrumar situações para isso, mas eles não vão modificar o teu caminho, porque não seria a tua vida, seria uma alteração deles. Então, nós devemos respeitar também o nosso semelhante. Se nós a gente quer mostrar alguma coisa para alguém, a gente dá um exemplo. Mas muitas vezes importa para nós não o que os outros vão estar pensando da gente, mas aquilo que a gente vai estar fazendo de bem para os outros. Às vezes eu dou uma volta muito grande no pensamento, que é para a gente refletir. A gente quer abraçar um pouco de todos os tormentos, né? Porque ser orgulhoso é um tormento. Quando a gente se sente triste com as coisas que a gente está fazendo, quando a gente pensa que está prejudicando alguém e realmente entende isso, aí começa um processo de mudança. Quando a gente quer mudar. Então, se o nosso semelhante está fazendo algo que não seja algo fora da organização da lei humana, tá? A gente tem sim que respeitar o caminho daquela pessoa. Porque tem muitos cidadãos que estão aí catando latinha, puxando o carrinho de noite, pegando papelão para poder vender no dia seguinte, para poder levar comida para dentro de casa. Essa pessoa está fazendo algo muito importante para ela. Ela poderia ficar parada, sentada, chorando, com uma vida difícil, mas ela sai para fazer algo. Ela vai cortar uma grama num pátio, ela vai fazer uma limpeza num terreno, ela vai tentar trazer o alimento para dentro de casa. E muitas vezes a gente está na firma, está tão endividado, mas continua trabalhando e continua dando um jeito para trazer o alimento para dentro de casa, mesmo estando em uma boa condição. Mas o mais importante é a família estar junto, nem que seja para comer um prato de arroz, mas que a alegria esteja ali presente. Já estaremos fazendo uma boa refeição. Simplesmente com arroz ou simplesmente com pão. Desde que haja amor, alegria e um pensamento positivo para que as coisas comecem a mudar nas suas vidas. Então, antes de julgar os semelhantes, antes de criticar os nossos semelhantes, vamos realmente ver aquilo que a gente pode mudar dentro da gente, porque muitas vezes nós estamos sobrecarregados de fantasia, sobrecarregados de ociosidade, de luxúria, de desejos gigantescos, sabe? E estamos coordenando os outros. O certo seria a gente parar, refletir sobre cada momento de nossa vida, para que a gente possa, daí sim, entender que todos aqui estamos indo para o mesmo caminho, não na mesma trilha, mas no mesmo caminho. Com isso eu encerro o meu comentário. Vamos agora à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento.
que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja e que possamos elevar a nossa atitude, elevar o nosso pensamento. O interessante é que quanto mais a gente eleva o nosso pensamento, mais nós devemos praticar a humildade. Essa é a verdadeira elevação de pensamento. Assim a gente pode observar os outros e rezar por eles ou orar por eles. Até teve uma questão nos comentários, né? Se eu me recordo, é a dona Matilde Borges. Até ela comentou alguma coisa que um palestrante estava dizendo, né? Que para os espíritas cabia melhor a palavra orar do que rezar. Vou aproveitar a deixa do que eu estou falando. Matilde, olha, ambas as palavras são verbos, mas elas são sinônimos. Se tu for procurar num dicionário, as duas praticamente caminham juntas. Você pode usar uma, pode usar a outra. Quanto ao palestrante, eu acho que, como ele é uma pessoa que estuda, que busca, ela encontrou nessa palavra oração, e eu já vi muitos palestrantes usar tanto a palavra oração quanto rezar, né? Ele encontrou nessa um vínculo maior com o ser humano para com Deus. Mas é a mesma forma, é a mesma coisa. Nós já fizemos uma vez um encontro sobre isso aqui, para ver qual é que seria a melhor palavra. Mas aí a gente, no dia a dia, encontramos muitas pessoas que quando recebiam alguma coisa, simplesmente olhavam para cima e diziam: obrigado, meu Deus. Não houve nenhum ritual, nenhuma simbologia cristã do sinal da cruz, não começou com um Pai Nosso, simplesmente obrigado, meu Deus. Isso é muito mais marcante porque os bons espíritos sorriem para esse vínculo, porque aquela pessoa, quando agradeceu a um ato, ela realmente direcionou o agradecimento ao plano maior, que é o que importa. O importante é ser de coração. O importante é ser de coração. Nós aqui conversamos, porque nós, aqui eu e a Janete, né, entendemos que está em toda parte. Deus é muito maior do que eu possa
imaginar, do que eu possa descrever. Então, quando eu quero conversar com Deus, eu já uso até a palavra conversar, eu simplesmente converso, falo. Quando eu vou me dirigir a algum espírito, eu também converso e falo. Mas depois eu uso, sim, a oração do Pai Nosso. Mas eu já vi muitas pessoas defenderem a palavra prece e reza, e tem, claro que tem um direcionamento mais para um lado, para o outro, mas tanto faz. Não tem problema nenhum usar a expressão oração, orar a Deus, como rezar a Deus. O importante, como a Janete falou, é ser de coração. Só para finalizar ali também, a Ângela Carneiro, ela até comentou que na semana passada a gente anunciou que as inscrições seriam abertas pelo Twitter. São inscrições, que na verdade é pelo portal que é feito o curso. Ela disse que não conseguia acompanhar o Twitter, não tem problema, tá? Tá aberto lá as vagas, se vocês receberem as mensagens do Twitter, Não sei se ainda tem alguma vaguinha lá, que o Eri abriu mais 100. De quem não conseguiu, não tem problema. Daqui a pouquinho já vai abrir para todo mundo. Vai abrir para todo mundo, tá? Para que todos possam fazer o curso. Eu vou contar aqui um segredinho, tá? Vou denunciar, vou entregar o que o Eri me falou. Já tem mais 2 cursos que estão prontos, tá? Mas ele vai me dizer hora, só que ele está tão empolgado já na construção, já estão quase finalizados esses mais 2 cursos diferentes, de mediunidade, de outras coisas, que eu não vou mais citar agora, tá? Que vão ser liberados para que todos também já possam fazer as inscrições. Tem mais cursos vindo aí então, pessoal. Tá? Estou denunciando o Eri, ele teve de aniversário agora domingo, Paraibano, estudioso da área. Uma vida feliz, Eri, para ti, para tua família, para teus filhos. Ele é uma pessoa muito bondosa. Quem é de São Paulo, que conhece o Eri Lopes, tá? Até pelas músicas dele, ele tem uma dedicação da qual nós nunca vimos, um empenho pelo espiritismo que é diário. Ele está sempre trabalhando na área. Ele é de uma pessoa de bondade, assim, no conversar, que quem tiver o prazer ou oportunidade de conhecê-lo vai entender até porque que eu às vezes falo com uma alegria dele, que é uma pessoa muito boa, muito bacana. Desejo a todos uma excelente semana, que todos possam fazer uma reflexão sobre a sua vida. E a coisa mais sincera que a gente pode fazer para conosco é nos avaliarmos e não ao nosso semelhante. Quando a gente procura corrigir os nossos erros, as nossas falhas, a nossa vida ela fica mais bonita. Que Deus possa iluminar o caminho de todos vocês nessa jornada e que possamos dar a mãos àqueles que estão precisando de comida, de alimento, porque isso é importante para eles. Mais importante que aquele carro do ano, que aquela posição no serviço, é o auxílio para aqueles que estão precisando, que é o que faz bem para nós, para o nosso crescimento. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Até quinta que vem. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo
expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br